privilégio estar reunidos em nome de Jesus, podendo cultuar ao Senhor e ter a oportunidade de reconhecer como Deus tem sido bom para com as nossas vidas, para com as nossas famílias, para com nossos filhos e netos. Quantos livramentos Deus fez, quanta graça Deus nos tem dado, quanto suprimento Ele tem provido para nós, em nossas necessidades, ou em momentos mais cruciais, que a gente achava que não teria como. Quanta consolação o Senhor tem nos dado pelo Espírito e através da Sua palavra. O Senhor tem sido bom para com a Sua igreja, para com cada um de nós, porque Ele é bom. Ele não nega a si mesmo naquilo que Ele é para com o seu povo. A palavra de Deus diz que Ele faz chover sobre justo e injustos. Chover sobre a terra, para que a terra possa dar o seu fruto e dar o alimento e pão para todos, quer justo, quer injusto. Muito mais, o Senhor manifesta a sua justiça, sua bondade, sua misericórdia, seu cuidado para aqueles que o amam, para aqueles que fazem parte da sua família ou do seu povo. Glória a Deus. Estamos prestes a virar mais um ano de vida, de existência, e eu estava recordando aqui que um ano novo requer uma agenda nova. Tem pessoas que usam agenda em papel, como eu, para anotar meus compromissos, né? E fazer algumas anotações a mais. Tem pessoas que não usam essa agenda de papel por considerar ultrapassada e fazem tudo na agenda virtual do smartphone. É agenda do mesmo jeito, só muda a forma. E tem pessoas que não usam agenda nenhuma, né? Enfim, de alguma outra forma, elas têm que anotar e considerar os seus compromissos. Mas existem outras coisas, além de anotar os compromissos que a gente tem no dia a dia, ou a cada semana, ou cada mês. A agenda também serve para anotar reflexões, pensamentos, né, considerações, ou coisas que a gente ouve e que é importante anotar. É importante fazer um registro, né? Senão nossa mente acaba esquecendo mesmo. E pensando nisso, eu estou considerando que um ano novo requer uma agenda nova, ou então uma página nova, né, do livro da nossa vida, ou da nossa história. E se você realmente quer entrar no ano de 2024 com esperança e fé, com novos alvos, ou alvos que talvez não sejam novos para você, mas você não conseguiu realizar ou alcançar até o dia de hoje, e tem esperança que em 2024 você alcança. Então, eu gostaria de, ao introduzir essa palavra, dizer que você precisa tomar algumas providências. A primeira dela é que você precisa limpar as suas pendências a respeito deste ano que está terminando. Tira o máximo de pendências possível da tua frente. Deixa o ano, termina este ano com maior liberdade possível. Resolva o maior número de problemas, resolva o maior número de questões, para que ao entrar neste ano novo, você não tenha uma carga enorme trazida deste ano de 2023. Tente fazer isso ao máximo. Segunda recomendação é que se você tiver que arrastar para o ano novo
algumas demandas, algumas questões não resolvidas, ponha essas questões debaixo de oração e clame a Deus por graça e sabedoria. Porque esta é uma forma eficaz de tratar esses problemas, especialmente aqueles que são muito teimosos, que você faz de tudo e parece que ele permanece. Podem ser problemas externos, questões externas, podem ser questões internas, no seu interior da sua vida, e que você quer se livrar e ainda não conseguiu. Seja como for, de que ordem for, se você quer um ano novo e partir para novos alvos, novas etapas, e quer estar envolvido pela esperança e pela fé que vem em Cristo Jesus, limpa o teu interior, limpa a tua agenda, vira a página, começa uma página nova, limpa. E o que você não pôde tratar, coloca em oração debaixo das mãos do Senhor, peça a Ele graça e sabedoria para lidar com isso o mais rápido possível e de uma forma melhor possível. Então, deixe-me colocar aqui algumas questões ou alguns pontos que são importantes para aqueles que querem desenvolver em 2024 uma agenda nova, ou seja, querem desenvolver uma vida nova, querem que a presença de Deus cubra seus compromissos, seus alvos e a vontade de Deus que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios. Você quer isso como algo novo, algo vivo, algo que tenha uma dimensão maior, algo que seja mais produtivo, mais frutífero da parte de Deus para a tua vida e para a tua família. Então, eu quero apresentar aqui alguns pontos que acho interessante, né? O primeiro deles está em João 15, onde Jesus diz que sem Ele nada podemos fazer. Jesus afirmou para os seus discípulos que Ele era a videira verdadeira e que os discípulos eram os seus ramos, os ramos da videira, e que o Pai era o agricultor, o que cuidava da videira, para que ela tivesse vida, livre de doenças, de ataques de larvas, né, de insetos, etc., e fosse bem adubada, bem cuidada, para que ela tivesse uma saúde perfeita e pudesse produzir com abundância frutos em quantidade. Claro que Jesus estava falando de uma vida espiritual, mas ele usa a videira como um símbolo. E a videira também é um símbolo da nação de Israel. Então Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Quem está ligado em mim, esse recebe vida e ao seu tempo vai frutificar. Vai ser abençoado em suas realizações. A palavra de Deus diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Tem resultado, tem fruto. Então, João 15, para abrir aqui esta sequência, é o primeiro texto que eu estou sinalizando para vocês. Quer ter uma vida nova? Quer desenvolver uma agenda nova em 2024? Lembre-se da sua relação com o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, que é o Espírito que habita e age em nós, é o Espírito de Cristo. Ele nos ajuda a crescer nesse relacionamento, nessa união com o Senhor, para que a nossa vida possa acolher a vontade de Deus e possa expressar essa vontade no nosso dia a dia. E desta forma, nós possamos fazer boas obras, não obras de caridade segundo o mundo, fazer as obras do Senhor, servir ao Senhor e frutificar no Espírito, de tal forma que os frutos que a gente alcançar ou produzir,
eles possam permanecer. Não são frutos que depois de um tempo murcha e morre. Isso é obra da carne. A obra do Espírito é aquela que é feita e permanece. Mas vamos lá. Vamos considerar alguns pontos acerca dessa agenda nova que eu estou colocando. A primeira atitude que nós devemos ter, depois de considerar nossa relação com Jesus, é: agradeça a Deus por este ano. 1 Tessalonicenses diz que nós devemos dar graças por tudo. Até por aquelas coisas que nós não gostaríamos que tivesse acontecido. Porque, de alguma maneira, Deus faz com que aquelas coisas ruins que sobrevêm à nossa vida possa ser transformada em bênção. De alguma maneira. Eu não vou me estender aqui. Mas você sabe que Deus pode fazer isso e faz mesmo, né? Algumas coisas negativas, algumas falhas nossas, alguns pecados cometidos, enfim, sofremos às vezes as consequências disso. Mas isso vai depois resultar num bem quando nós temos uma atitude adequada para com essas situações. Então, agradeça a Deus por tudo este ano. Segundo, reconheça o Senhor em sua vida. Provérbios 3, versículo 6, diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É importante reconhecer a mão de Deus, a presença de Deus no nosso caminhar diário. Terceiro, livre-se de todo peso e de obstáculos que pode surgir e atrapalhar ou impedir a tua caminhada. Seja com Deus, seja no âmbito da família, no âmbito do trabalho ou em qualquer outro relacionamento. Livre-se de todo peso e dos obstáculos. Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala sobre isso. Nós devemos nos livrar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, correndo a carreira que nos está proposta com perseverança, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, enfrentou a cruz, suportou o sofrimento na carne, porque ele sabia que aquela obra tinha uma grande recompensa. A recompensa está em nossas vidas. Fomos unidos a Jesus. Outro ponto, tenha alvos bem definidos, com propósito. Não tenha apenas devaneios, sonhos, ideias, né? Eu tenho uma ideia, eu tenho um sonho de fazer uma... Traz isso de forma mais objetiva. Trace alvos definidos, né? Bem claros. Coloque-os diante do Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 26, que ele lutava a sua jornada cristã, né, o seu ministério, ele lutava com objetividade. Ele não lutava esmurrando o ar, dando soco no ar, que não tem efeito nenhum. Ele lutava uma luta que ele sabia que tinha um propósito, um alvo, né? Então ele era bem objetivo naquilo que ele enfrentava. Tenha alvos bem definidos. Outro ponto, apresente cada um desses alvos ou desses objetivos diante do Senhor. É o que diz Provérbios 16, 3. Vou até ler esse texto aqui, eu acho ele bastante significativo. Provérbios, capítulo 16, verso 3, diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, ou os teus alvos, os teus projetos. Onde está? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Os teus pensamentos.
aquilo que você deve fazer será estabelecido no teu coração. Apresenta as obras ao Senhor, seja quais forem, né? Então, é muito importante. Isto, além de submeter aquele alvo, aquele objetivo diante do Senhor, porque você sabe que Ele é mais sábio e mais poderoso do que você, também mostra a sua dependência do Senhor. Você diz, eu dependo do Senhor, eu dependo da bênção dEle para ser bem-sucedido, para ir em frente, para vencer obstáculos, para ser produtivo e frutífero, para que a minha vida não seja apenas abençoada, mas eu seja abençoador. Então, tudo isso está envolvido nessa atitude de apresentar cada um desses alvos ao Senhor. Outro ponto, busque a graça e sabedoria do alto para ser bem-sucedido na sua caminhada. Provérbios 16, o mesmo capítulo, verso 1 diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Novamente, uma dependência do Senhor, né? Então, buscar a graça e a sabedoria que vem do alto, apresentar a Ele os planos, depender dEle, confiar nele. O Senhor vai te guiar e vai te dar os recursos e a guia, a direção correta para que você seja bem-sucedido. Aleluia. Mais um ponto. Use a sua capacidade e os dons que você tem recebido da parte de Deus e dê a Ele a glória que lhe é devida. Colossenses 3,17 diz que tudo aquilo que nós fizermos, devemos fazer como em nome do Senhor, dando graças a Ele. Ou seja, glorificar a Deus pelas habilidades e dons naturais que temos e também por aquelas habilidades ou dons espirituais que Ele nos tem dado mediante a sua graça. E que nós podemos usar não apenas para abençoar os nossos filhos, nossa família, ou aqueles que estão próximos de nós, aos nossos irmãos, mas para abençoar aqueles que estão fora do corpo. Vidas que precisam da graça, da misericórdia de Deus. Use as suas habilidades para servir ao Senhor no corpo e através do corpo. Alcance pessoas com a graça que Deus tem te dado. Toque a vida de pessoas que estão sem Cristo, para que elas sejam motivadas, sejam influenciadas para conhecer a Jesus ou conhecer a palavra do Evangelho, através das suas habilidades, através da sua capacidade, demonstrando amor por essas pessoas. Para encerrar a minha palavra aqui, ou esses pontos, eu quero dizer para vocês que existem pelo menos 3 elementos principais que movem um projeto ou um objetivo aqui na Terra. Eu relacionei 3 pontos principais que precisam existir para que um projeto, um empreendimento, né, possa ser realizado. No nível natural, as 3 coisas são, primeiro, a vontade do ser humano. O ser humano exerce a sua vontade, ele sonha, ele imagina, ele cria, né? Ele gera dentro dele algo que ele quer realizar, qualquer coisa. Então, esse empreendimento precisa da vontade humana como ponto de partida. Segunda coisa, ele precisa dos recursos naturais que estão aqui na Terra, sejam bens, dinheiro ou pessoas. Ele precisa de recursos. E terceiro, ele precisa ter uma capacidade de empreendimento. Se ele não tiver uma capacidade de empreender, de saber lidar, conduzir o seu negócio,
né, seja ele qual for, por mais simples que seja, ele não vai ser bem sucedido. Então, repetindo, 3 coisas importantes para qualquer cumprimento de um projeto ou de um alvo aqui na Terra: a vontade humana, os recursos naturais e a capacidade de empreender, de tocar esse negócio. Já no nível espiritual, os elementos são outros. Então, qualquer alvo, qualquer empreendimento, qualquer projeto que está no coração do homem, do ser humano, ele quer empreender, no nível do espírito, ele precisa de 3 coisas básicas. Oração. Ele precisa orar. Começa com a oração. Acabei de ler aqui Provérbios 16, 3 e 16, 1. Aliás, seria bom você ler depois o livro de Provérbios 16, porque ele tem outros versos que falam a respeito de empreendimento, de sabedoria, né, nesse sentido. Então, a primeira coisa é a oração. Toda obra no Espírito começa com oração. E tem que continuar debaixo de oração. Sem oração, as coisas não acontecem. Elas não andam. Elas talvez nem comecem, muito menos terminam. Então, o primeiro fator é a oração. O segundo fator, nós precisamos da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, qualquer start, qualquer início pode ir por um caminho errado. Porque parece ao homem direito aquele caminho, parece que tudo está sinalizando para fazer desta forma, mas ele não tem uma palavra de Deus que dá força e base para ele. Sabe por que Davi sempre era muito bem sucedido em suas jornadas, em suas guerras, em suas lutas? É porque ele buscava o Senhor e esperava por uma palavra de confirmação. Eu vou contra eles, sim ou não? Vai. Como é que eu vou contra eles? Qual estratégia que eu uso? Faça isto, faça aquilo. Eu vou colocá-los na tua mão. Então, Davi vencia uma guerra antes de sair da sua própria casa, antes de sair de Jerusalém. A batalha já estava ganha, porque ele buscava o Senhor, recebia a palavra de Deus. Estou sinalizando isso como um exemplo. Tem tantos outros na palavra de Deus, né? Jesus mesmo, numa parábola, disse que um homem, quando vai sair um rei guerrear contra outro rei, ele primeiro senta e vai fazer as contas, para ver se ele consegue ir com os recursos que tem, com a habilidade e sabedoria que tem, para vencer o outro. Se ele não fizer isso, ele pode chegar no meio do caminho e descobrir que ele não consegue. Vai passar vergonha, vai ser derrotado, vai tomar um prejuízo enorme. Então, começa com oração, segue-se com a necessidade de buscar a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ou seja, ela ilumina os nossos passos e o caminho que devemos andar, para falar o mínimo. E o terceiro ponto é que nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é vida. O Espírito Santo é a sabedoria que vem de Deus. O Espírito Santo traz graça, traz unção, traz força, traz poder, traz os dons espirituais, as habilidades, as capacidades. Também traz a consolação, traz o encorajamento. Então, nós precisamos destas coisas para empreender qualquer caminhada, jornada, busca ou um alvo que nós queremos alcançar no Senhor. No nível espiritual, sem oração, sem a palavra e sem a ação do Espírito em nossa vida e através de nós, não há garantia de que aquela obra seja realizada, nem garantia de sucesso.
eu estou falando as coisas para você hoje no contexto de virada de ano, né? De um término de um ano para um ano novo, em que nós podemos pensar muito bem em questões de ordem natural, em alvos naturais, e nada de errado com isso. Todas estas orientações ou dicas que eu estou dando aqui, elas se aplicam às questões de ordem natural do nosso dia a dia e também se aplicam a todas as questões de ordem espiritual. Porque nesse mundo elas se mesclam. Por quê? Porque nós não somos seres carnais. E não somos seres que pertencem a este mundo. Nós somos seres espirituais, como o pastor Vanderlei gosta de falar aqui quando ele usa a palavra, não é? E Deus nos tem chamado para viver no Espírito e andar no Espírito. A prova disso, tem tantos textos que falam sobre isso. Paulo gostava muito de falar isso nas suas cartas, mas eu vou destacar apenas um texto de Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 10, onde ele fala de um propósito maior do Senhor para as nossas vidas ou para a igreja de Cristo. Então, Efésios capítulo 2, verso 10, diz assim: pois somos feitura dele, ou criação dele, ou obra-prima dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu vou ler de novo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nessas obras. Então, quem está em Cristo Jesus, quem pertence ao Senhor, quem serve a Cristo, quem está na igreja, fazendo parte do corpo, unido ao Senhor, adora a Deus, busca o Senhor, conhece ao Senhor, ama ao Senhor e a sua palavra, é uma consequência natural. Natural assim não, lógica, né? Uma consequência lógica daquele que está em Cristo e que serve e segue ao Senhor. Mas você percebe que aqui nesse texto há uma agenda de Deus para o povo de Deus, o povo dele, para os seus filhos. Deus de antemão preparou boas obras para que os seus filhos possam andar nelas. Ou seja, Deus prepara os seus filhos, Deus prepara o seu povo, né? Desde o nascimento espiritual, vai crescendo, vai avançando, vai aprendendo, vai sendo exercitado, né? Nas coisas do Espírito, vai sendo exercitado nas obras que a igreja produz neste mundo, como obras de Cristo, como boas obras, obras de justiça, obras de fé, que Cristo realizou sobre a terra. Ele é o nosso exemplo. E uma vez, uma passagem do Evangelho, os fariseus e outros ali estavam muito contra o Senhor ali, fazendo muita oposição, e Jesus perguntou: por qual das obras que eu tenho feito vocês estão me criticando ou me condenando? Não é por causa das suas obras, é por um outro motivo, aí, discutindo lá. Porque Jesus sabia que eles não aceitavam as obras que Jesus fazia. Eles viam o que Jesus fazia. Eles tinham que se curvar, mas eles eram duros na queda e não se curvavam. As obras que Jesus fez são obras que refletem o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Libertando pessoas, curando enfermos, aconselhando, trazendo a palavra de perdão,
de salvação, anunciando o reino, anunciando o amor de Deus para a conversão, né? Ou reconciliação com Deus. Enfim, toda a obra que Jesus fez, trazendo consolação para os que sofrem, que sofriam, né? Manifestando o reino, manifestando o amor, poder de Deus. E as pessoas que se abriam, recebiam, se alegravam. São estas obras que Deus preparou para que os seus filhos, preparou de antemão, já pré-estabeleceu, para que cada um dos seus filhos, para cada um dentro do seu povo, possa executá-las aqui na terra. Então, na agenda do Pai Celestial, do nosso Pai, Ele tem um caminho e tem obras que nós devemos realizar. Ele espera que nós façamos as obras que Cristo fez. Façamos as obras que manifestam suas misericórdias, sua graça, seu amor, sua justiça, sua bondade. Aleluia. Obras que Ele já preparou. Elas não nascem no nosso coração por uma bondade humana, porque nós somos bons. Deus coloca em nós estas obras, porque é do agrado do Pai usar os seus filhos ou o seu povo para fazer boas obras. Porque isso faz parte da agenda de Deus. Aleluia. Então, esse resumo aqui, ele estará nas redes sociais da igreja. Eu já enviei para a Tatiana, ela vai colocar lá. Enfim, vocês podem meditar depois, tem vários textos aqui que eu não citei ou não li. Eu gostaria que vocês fizessem depois uma reflexão melhor sobre isso, né? E o motivo principal da minha palavra nesta noite é bem simples. Eu estou falando isso porque Deus vai abrir para nós este ano, de 2024, uma página nova em nossa história. Eu vou repetir, para vocês que estão aqui e para aqueles que nos acompanham pela rede social. Eu estou falando a respeito de agenda nova, porque o Senhor vai abrir para esta igreja e para cada família e para cada vida uma página nova na sua história e na nossa história como igreja. Eu não estou sugerindo, eu estou afirmando isso. Ponto. E as coisas que eu coloquei aqui, elas vão ser bastante úteis para que nós possamos nos adequar às coisas que o Senhor estará trazendo sobre cada um, cada família e sobre esta obra, sobre esta igreja. E aquilo que eu falei a respeito dos 3 elementos principais necessários para um empreendimento natural e espiritual, nós vamos precisar disto de forma tremenda, muito forte. Nós vamos experimentar na prática, no dia a dia, quão importante é a oração, a palavra e o mover do Espírito Santo para que as nossas vidas, ou aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, como servos dele e como igreja de Cristo, como obra de Cristo neste lugar, nós vamos experimentar a importância desses elementos para empreender a obra do Senhor em nós e através de nós. Guarda esta palavra, eu estou te pedindo agora. Guarda o resumo, reflita a respeito. Em breve nós vamos voltar a falar sobre isso. Mas acredite, há uma página nova da parte de Deus para nós, neste lugar, na tua vida, na tua família. Recebe esta palavra em nome de Jesus.
o Senhor vai tratar com você. Vai tratar com os teus. O Senhor vai nos conduzir. E Ele está trabalhando em nós. Porque segundo Efésios capítulo 2, verso 10, o início do verso, ele diz, porque nós somos obra-prima de Deus. Obra-prima. Essa expressão está na versão transformadora, né? Nova versão transformadora da Bíblia, da editora Mundo Cristão. Nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aleluia. As quais Ele preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Quantos de vocês que estão aqui e quantos de vocês que estão nos acompanhando pela rede social querem andar nas obras que Deus preparou de antemão para os seus filhos, para o seu povo? A minha mão está levantada. E acredite, querido, ela vai permanecer levantada até o último dia de 2024. E lá no final de 2024, certamente o Senhor vai renovar isto, ou vai nos propor algo, né? Não importa, a minha mão continuará levantada. Levantada. Eu estou me apresentando voluntariamente, eu estou na fila daqueles que se apresentam diante do Senhor e diz, eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim a tua vontade, como disse Maria para o anjo. Quando ele disse, Maria, você vai dar à luz um filho. Ele será grande perante o Altíssimo. Maria, depois de entender o plano de Deus, a agenda de Deus para ela, e falou, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim as tuas palavras. Há um lugar perante o Senhor reservado para você. O que eu estou falando agora, eu não tinha pensado. Eu sei que o Espírito Santo está me dando essa palavra. Há um lugar perante o Senhor, reservado com o teu nome. Ele é o comandante. Ele é o capitão dessa milícia. E há um lugar, está escrito no chão o teu nome. Eu estou vendo isso. O teu nome está escrito no chão. Ele está convocando. E você, não importa onde você esteja, você está sendo chamado para vir e ocupar esse lugar. Onde está o teu nome. Perante Ele. E Ele está te chamando para uma obra nova. Para uma ordem nova sobre a tua vida. Para uma missão nova sobre a tua vida e a tua família. Você tem que ocupar o seu lugar. Se você não vier perante Ele e ocupar o seu lugar, Ele não poderá transferir para você a ordem dEle, a missão dEle, porque Ele não é um comandante qualquer. Ele não é um senhor qualquer. Quando Ele dá uma ordem, Ele diz, eis que estou convosco até a consumação do século. Ou até a consumação da obra. Até a realização da obra. Percebe? Porque Ele garante que aquilo que Ele ordena seja realizado pelo seu poder, pela sua força, pela sua sabedoria. Para que não dependa do homem,
para que o homem não se glorie perante ele, nem dependa do braço da carne, mas dependa do poder do Espírito que age na vida daqueles que se apresentam diante dele e diz: Senhor, eis-me aqui, eu estou no lugar que o Senhor preparou para mim diante do Senhor. Aqui eu posso ouvir a sua voz, entender a tua vontade e seguir as tuas ordens. Acredite, Jesus está esperando que você entre neste ano de 2024 correndo para esse lugar onde o teu nome está escrito no chão para você ocupar. E esse lugar é perante Ele. O resto é resto. O resto não tem a mesma prioridade, não tem a mesma força, não tem a mesma urgência. Agora é com você. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar. Glória a Deus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos as nossas vidas perante o Senhor. Nós te damos graças por esta hora bendita, por este tempo precioso em que pudemos refletir sobre a Tua Palavra e considerar como o Senhor tem sido bom para com as nossas vidas, nossas famílias, para com esta igreja, para com a igreja do Senhor espalhada por esta cidade de São Caetano do Sul, espalhada por este país tão grande, tão imenso como o Brasil. Obrigado, ó Pai, pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu cuidado para conosco. A tua palavra foi liberada, Senhor. Nós pedimos que o teu Espírito trabalhe esta palavra nos nossos corações. Pedimos que o teu Espírito esclareça cada um de nós, que o teu Espírito nos ajude a entender o teu querer, a vencer os nossos obstáculos que nós não temos conseguido ultrapassar ao longo deste ano, seja qual for o tipo de obstáculos, mas ajuda-nos, Senhor, dá-nos força para atender o teu chamado, para entrar em alinhamento com o Senhor, para estar alinhado com a tua vontade, para ocupar este lugar que o Senhor nos revelou, que tem o nosso nome e que o Senhor espera nos ver ali naquele lugar, diante do Senhor, para ouvir a sua voz, entender a sua vontade e andar nessa vontade. Sim, Pai, muito obrigado, Senhor, por nos conduzir até aqui. E eu digo nós, não apenas os que estão aqui, mas toda esta igreja, todo este povo que faz parte desta congregação. Obrigado por conduzir a tua igreja, Senhor, teu povo até aqui. E muito obrigado ainda porque o Senhor já tem preparado um caminho. O Senhor já tem preparado boas obras no Espírito, para que nós possamos realizar. Obras que glorificam o teu nome, obras que exaltam o nome de Jesus e confirmam a veracidade da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Tenha o Senhor exaltado nos nossos corações, no nosso viver diário, para a glória do Senhor. Amém e amém, Jesus. Vamos louvar ao Senhor antes de encerrar este culto. Eis-me